Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Livros Primos. E hoje a gente vai falar de uma autobiografia romanceada que fala de uma forma leve, na voz de uma criança, sobre temas bem caros, como intolerância, traição e fanatismo. Eu estou falando de Pantera no Porão, de Amos Oz. Má, que bom estar aqui com você de novo. Vamos mergulhar nessa obra? Você começa por aí? Vamos lá, bom te ver de novo. Bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar um pouco sobre Amos Oz, vamos falar um pouco sobre Pantera no Porão. Bom, vamos começar falando por ele, né? O Amos nasceu em Jerusalém durante o período do mandato britânico, né, em 1939, e ele tinha o nome de Amos Klausner, né? Ele ainda não era conhecido como Amos Oz, ele foi escritor, jornalista, foi um super acadêmico também e um multipremiado escritor na sua carreira literária. Ele recebeu inúmeros prêmios, alguns exemplos são a Legião de Honra da França, o Goethe Prize, o Príncipe de Astúrias, que até vou falar uma coisa daqui a pouco sobre ele, o Heine, o Kafka, o Israel Prize. É um cara que ganhou praticamente tudo na vida dele. Ele foi filho de um pai historiador que virou uma espécie de bibliotecário, né? Conseguiu fazer uma carreira acadêmica depois que eles mudaram para lá, e uma mãe que tinha abandonado os estudos em história e em filosofia. Ele foi filho único numa casa em que os pais falavam muitos idiomas, principalmente o pai dele, que falava não sei quantos idiomas, mais de uma dúzia de idiomas, mas eles insistiram que a educação do Amos fosse feita em hebraico. A mãe dele, a Fânia, teve muitas dificuldades de adaptação a Jerusalém, principalmente vindo de uma família mais abastada, assim, numa Europa muito mais sofisticada do que aquilo que ela encontrou em Jerusalém. Então, quando o Amos tinha 12 anos, após um longo período de depressão, a mãe dele, a Fânia, tirou a própria vida, o que marcou profundamente a trajetória dele, que aos 16 anos resolveu se mudar para um kibbutz, o kibbutz Hulda, e renegar toda essa vida intelectual mais abstrata do pai, e ele procurou um pouco assim se adaptar àquela vida mais braçal, mais prática do kibbutz, né? E foi nesse período em que ele mudou o sobrenome dele para Oz, que significa coragem, fortaleza ou algo assim. Mas essa vida braçal parecia não ser mesmo o maior forte dele, e rapidamente ele começou a escrever e a fazer essa trajetória intelectual, né? No que ele iria se transformar depois ao longo da vida, nesse acadêmico, nesse intelectual, né? Ele foi então estudar filosofia, literatura na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele se casou em 1960 com a Nili, com quem ele teve três filhos, e depois ele mudou mais tarde para a cidade de Arad, próxima do deserto, um pouco em função da asma que o filho dele, Daniel, tinha, e eles acabaram morando lá bastante tempo. Durante 3 décadas, ele lecionou literatura na Universidade de Ben-Gurion. E ele publicou ao longo da sua vida perto de 40 livros. Ele teve muito sucesso no Brasil com livros como A Caixa Preta, Conhecer Mulher, Meu Michel, O Mesmo Mar, Não Diga à Noite, entre muitos deles publicados pela Companhia das Letras. Dentre os de não ficção, alguns que se destacam são esse autobiográfico de Amor e Trevas e Os Judeus e as Palavras, que ele escreveu com a própria filha, que aliás é um livro lindo, bem interessante. E apesar de ele vir originalmente, né, de uma família de direita, né, de orientação de direita, o Oz ficou conhecido pela sua militância pacifista de esquerda e a defesa da solução de dois estados, né, para esse conflito Israel-Palestina. Ele foi um dos cofundadores do movimento Shalom Arshav, do Paz Agora, e muitos dos seus livros contam passagens importantes, não só da vida dele, mas também do contexto do que ele viveu em Jerusalém e outros pequenos vilarejos de Israel. E ele faleceu aos 79 anos, em 2018, de um câncer, é, e deixou uma obra gigante aí para gente, para aqueles que gostam. Eu já li praticamente tudo dele. É realmente fantástico. Mas conta aí para gente do livro Pantera no Porão. Vamos lá. Então, antes da gente entrar na história mesmo, eu só vou dar um contexto aqui.
Então, tudo se passa no ano de 1947, em Jerusalém, que é um ano antes da criação do Estado de Israel. Então, naquela época, os territórios ali, eles eram ocupados pelas tropas britânicas, né? E já tinha ali uma forte instabilidade, uma disputa, assim, entre as comunidades árabe e judaica, né, que povoavam ali a região. Então, o livro ele faz um recorte ali dessa área em que muitos judeus estavam tentando reconstruir a vida deles ali depois do Holocausto, né? Então, vivendo ali sob as medidas da ocupação, né? Então tinha o toque de recolher ao anoitecer, enfim, isso ia moldando as rotinas deles ali. Então é nesse cenário que o livro começa, né? E aí quem é o personagem principal é um menino e ele está sendo acusado de ser um traidor infame. Bom, isso remete muito à vida do próprio Amos Oz, né? Como o Mar já contou um pouquinho aqui, né? E o posicionamento dele em relação à criação desse país aí que está sendo construído, né? Então ele defendia a criação de dois estados, né? E por isso ele foi considerado por muitos como um traidor ao longo da vida dele, e isso respingou ali nas obras dele, né? E é pano de fundo para esse livro aqui. Então vamos à história. O protagonista é um garoto de 12 anos, o Prof, o apelido dele é Prof, porque é diminutivo de professor, né? E ele é um menino que vive muito ali, ele é muito apegado aos livros e tal, então o Prof é chamado assim pelos coleguinhas, e ele é fundador de um movimento secreto, mas junto com mais dois amigos só, esse movimento é o seguinte, eles atuam no imaginário deles, né, ali, é, eles se atuam como espiões, então eles tentam descobrir os segredos dos inimigos, dos britânicos ali, né, eles trabalham em estratégias de guerra, eles querem construir foguetes, eles tacam pedras nos militares britânicos, enfim, eles são ali a resistência, digamos assim, né? E por que a acusação de traição? Porque o prof está de férias, não são as férias de verão, e ele passa praticamente o dia inteiro sozinho em casa e vai dar as passeadas dele ali pelo bairro. E um dia, num desses passeios, ele perde a hora. E aí ele volta depois do toque de recolher. Então ele volta para casa meio desesperado e nesse trajeto ele é parado por um sargento inglês, né, que vai conduzi-lo para casa de volta. E no caminho, né, com esse sargento inglês, né, ele começa a entender que o cara é um bonachão, assim, né, um cara doce, generoso, é um cara que gosta muito da história, das tradições judaicas, que fala um hebraico arcaico, né, ele conhece a Bíblia, então ele tem um pouquinho desse hebraico. Enfim, esse oficial ele se afeiçoou ali, né? Ele gosta do prof, então eles combinam de se encontrar para trocar conhecimento, né? Então o prof vai dar aulas de hebraico para ele, de um hebraico moderno para ele aprender, e o sargento vai dar aulas de inglês para o prof. Então pronto, né? Aí ele se aliou ao inimigo, ele é um traidor, né? Na cabeça dele, na visão dos amigos dele, enfim. E aí, no começo desses encontros, o que que ele diz para ele mesmo, né? Ele fala assim, não, esses encontros são uma estratégia para poder extrair informações ali do inimigo. Mas a verdade é que ele vai vendo o oficial inglês ali como um amigo, né? E aí ele consegue se despir assim desse fanatismo e entender que mesmo estando de lados opostos ali, eles podem se entender, né? Ele diz até o mundo não é apenas preto e branco, né? Então, aqui, o Amos Oz nos faz já refletir um pouco sobre a questão da tolerância, né? De que as diferenças podem ser bonitas, que podem ser agregadoras, né? Então, se a gente estiver aberto a escutar o que o outro tem a dizer, né? A gente também tem muito a aprender, muito a ensinar, enfim. Uma outra passagem importante aqui, só para contextualizar a construção desse personagem, é que nessas expedições aí que ele faz para vigiar os inimigos e tal, ele acaba espiando sem querer a vizinha, que é uma irmã de um dos amiguinhos dele, né? Ela tá se trocando ali na janela. E aí ele a vê ali pelada, e para ele ali vira um conflito interno muito grande, né? Então a gente entra aqui na fase de descobertas, do despertar da sexualidade, da passagem da infância para a adolescência, e aí os dilemas morais, ele fica na dúvida se ele conta para ela que ele a viu, né? Então tem todas essas questões. Para finalizar, eu quero comentar sobre a narrativa. Eu gosto muito porque a narrativa ela é feita do ponto de vista desse menino de 12 anos, né? Mas quem narra é o próprio narrador, o próprio autor, 4 décadas depois, né? Então ele narra ali como adulto, mas
pelo olhar dessa criança, né? Então ele tem essa voz infantil, né? Ele conta a história pelo olhar dessa criança que ele foi, de uma forma muito inocente, mas ele também traz as análises e as conclusões que ele tira agora, né? Na fase mais madura da vida dele. Então é muito interessante esse jeito de narrar do Amos Oz. Enfim, é um livro curto, de uma leitura fácil, rápida, gostosa e muito importante, eu acho, para esses tempos aí de fanatismos em todos os sentidos, né? E a porta de entrada para as obras desse autor israelense que vale muito a pena conhecer. O que que você acha, Má? Eu adorei isso que você contou e acho que coincide um pouco com a minha visão sobre esse livro. Eu acho que me encanta nele é essa narrativa que tem, ora, uma certa inocência, assim, né, sobre essas temáticas da criança e ora essa ótica de personagem mais adulto já, né, quem está narrando essa história. Mas essa transição é tão sutil no livro É, que em inúmeras passagens você nem se dá conta dela, você não sim. vê mais de qual é a voz, né, que está contando isso. É ele ainda ali enquanto acontecem os eventos, né, ou relembrando dos eventos depois de décadas, né? Eu gosto dessa forma como Oz toca em temas super complexos, assim como a geopolítica do Oriente Médio, o mandato britânico da época, mas também essa exploração da descoberta adolescente do prof, quando ele vê lá a Yardena nua, É, né, e se envergonha disso, mas também quer contar sobre isso, é muito interessante. São marcantes os temas assim de lealdade e traição com esses dois amigos dele, com o sargento britânico e essas fantasias dele de resistência ao regime, né? Essa construção da relação com os pais também, que tem muito a ver com a própria vida do sim. Amos Oz, né? E essa biblioteca vasta que tem lá dentro, que ele descreve, né, na casa, vários idiomas, exatamente como era a casa do Oz. É, e ele, tanto ele quanto o prof, né, tanto o Amos Oz quanto o prof, são filhos únicos, né? Então é uma espécie de narrativa autobiográfica mesmo, né? Tem uma espécie assim de afeto traduzido em palavras simples, tem um jeito de descrever as tarefas do prof pela casa, tá um pouco assim, eu não sei se para você, mas para mim assim aquece a leitura, né? Ele te põe ali dentro Uhum. daquele lugar de um jeito que você faz parte daquela rotina dele, né? É. Do todo dia, do tirar o lixo, da comida que ele Uhum. esquenta, de coisas desse tipo, né? Talvez não seja o livro mais emblemático do Amos Oz, mas é um que sempre me enche o coração, assim, quando eu releio, e eu já indiquei esse livro para um sem número de pessoas, né? Eu acho também que o Oz tem uma maneira muito singular, assim, de tratar temas profundos, assim, no mundo exterior, né? Ele conta sobre o contexto, aquilo que está acontecendo lá fora, mas com a forma que eles reverberam no mundo interior dos personagens, né? Ele te faz sentir dentro daquelas famílias, daquelas casas, daquelas comunidades onde esses livros são narrados, e ele faz isso com uma espécie assim de simplicidade, com, em geral, narrativas que são bem curtas, mas elas são muito sofisticadas. Eu acho que as reflexões assim mais profundas são implícitas, elas são meio sugeridas, assim, elas não são tão explícitas, né? É. Eu me lembro. Eu sou daqueles que fica guardando o anúncio do Prêmio Nobel todo ano, né? E eu me lembro muitos anos enquanto ele estava vivo que eu aguardava, né? Pô, ele vai ganhar o Nobel, ele vai ganhar. A mesma coisa que eu achava sobre o Philip Roth. E Sim. infelizmente ambos morreram e a premiação póstuma não existe não existe mais no Prêmio Nobel, né? De literatura. Então é uma pena. Esse ele não vai ter recebido, né? Agora uma outra coisa só que eu queria comentar. é, Antes da gente ler trechos e tal, que eu comentei antes, eu me lembro, eu tive a oportunidade de ler o discurso dele quando ele recebeu o prêmio Príncipe de Astúrias, e é o discurso em si, que em geral essas coisas podem ser meio chatas, nesse caso não é. É uma obra literária em si, o próprio discurso. É curto, é uma coisa linda de ver, e você vai entender então a relevância da literatura na construção da paz. Ele faz um relato lindo sobre as histórias, sobre personagens, tal, e da capacidade da gente de enxergar o outro, da alteridade e como ela pode ser atingida de maneira mais profunda quando a gente lê romances, quando a gente lê ficção de outros, né, de outras culturas. É um jeito que o autor convida a gente
para participar da vida e dos personagens, dos lugares, de uma forma de tornar a gente mais humanos. Então, eu fortemente recomendo, é fácil de acessar esse discurso, quando ele ganhou o Príncipe de Astúrias, dá para entender um pouco melhor quem é o Amos Oz e o que que ele tem para contribuir para além dos próprios livros, né? Ah, eu vou procurar, eu nunca vi. Vou procurar. É demais, é muito, muito interessante. Ô, Má, tava pensando aqui no título, né? A gente sempre fala sobre os títulos e Sim, tal. Você gosta desse título? Eu acho que tem muito, para mim, assim, representa muito esse personagem, assim, sim, né? sim. Esse menino preso ali, né? A pantera no porão, ele preso em casa, ou mesmo na biblioteca do pai, ou nessa cidade que tem um toque de recolher, nas convenções sociais, no fanatismo de todos os lados, enfim, preso nesses porões. O que que você acha? Eu adoro isso também. Eu acho que é uma metáfora bonita, tanto do ponto de vista do porão, né, daquilo que está escondido, aquilo que está É, à beira de emergir, quanto essa explosão também que pode acontecer numa pantera, porque isso podia ter sido qualquer é, outra coisa, né, que ele diria que está sim. escondida no porão, né, mas é uma pantera, uma coisa A pantera. é bonito de ver, né? Porque é uma coisa assim, meio da noite, meio no escuro, tem esse toque de recolher, tem essa coisa escondida no porão e tal, e a força, né, que uma pantera pode ter. É, um felino, né, que também pode ser essa coisa do apelo à traição, ou sei lá, o jeito que isso pode ser encarado, né? Mas eu gosto muito, sim. Acho que o título é bem feliz desse livro. Também E gosto. fala bastante, assim, é meio fábula, meio real, né? Porque é um pouco sobre a Uhum. vida dele também, o jeito que ele cresceu. Não a história em si, mas situações e um pouco do personagem também tem a ver com ele. Assim, o livro mexe muito comigo por essas relações humanas, assim, esse desejo de querer pertencer, de fugir das rejeições, de compreender o que é a lealdade, a traição, Uhum. nesses contextos um pouco mais complexos, né? A vida não é tão simples assim. A outra coisa que eu gosto é esse ritmo mais lento, assim, sem que você nem se dê conta ou que você fique muito incomodado com isso, né? Sim. É cheio de silêncios, assim, que deixam o leitor pensar enquanto ele lê. Não é uma É, sucessão, assim, de acontecimentos que vai te deixando sem fôlego, assim, é mais um é rio verdade. com uma correnteza, assim, quase imperceptível que vai te levando enquanto te convida a observar ao redor, para dentro, mais profundo. Não é um livro de aventura que tem uma sucessão rápida de coisas, mas essa lentidão é quase imperceptível, mas é como se te pegasse pela mão devagar, assim, né? Enquanto você está lendo o livro. Eu adoro Uhum. isso na leitura desse livro em particular e de outros livros dele que também tem mais ou menos essa mesma velocidade. E uma outra coisa que me toca, assim, é como ele trata desses temas duros, né? Esses temas difíceis, na voz da criança. Então é uma coisa leve, né? É, Quando ele fala do conflito e essas fantasias que eles criam, né? Esses meninos da resistência. Então esse jeito leve de tratar temas duros é é. bem legal também. É uma simplicidade com sofisticação, com É, profundidade, né? E é como você falou, é um livro muito curto, tem muita coisa aí dentro desse livro, é, é, né? É impressionante. É por isso que quando você relê, assim, te dá uma, sei lá, você vai enxergando coisas, é assim qualquer releitura, né? Mas de livros bons, você vai enxergando coisas diferentes que você presta atenção, porque você é diferente lendo o livro de novo, é. né? Vamos dar uns trechinhos? Vamos lá. Eu anotei uma parte aqui que é quando ele, acho que quando ele percebe assim que ele gosta do sargento, né? Que é mais do que aquela relação que ele travou para ele mesmo, assim, de que não, vai ser só, eu vou ser só um espião, vou me aproveitar dessa situação, né? Uhum. Então ele diz aqui, quando ele está pensando no próximo encontro, né? Será que vou vê-lo de novo? Ao me fazer essa pergunta, fiquei com saudade dele. Naturalmente, nunca me esqueci, nem por um momento que ele pertencia às forças inimigas, mas não era um inimigo particular meu, e contudo, era meu inimigo. Não posso mais adiar, vou falar agora sobre o sargento e sobre o que houve entre nós, embora ainda hesite. Ele tem esse conflito interno, né, de Sim, gostar daquele que é o inimigo, deveria ser o inimigo dele, né, e sim. sente vergonha um pouco disso. A vergonha é uma coisa que
perpassa, eu acho, esse livro, né, por conta da traição, dessa relação com os amigos, e É. nesse caso, quando ele, vou ler aqui esse trechinho que ele fala sobre o momento em que ele vê a Yardena nua, né, que ele também Aham. sente um pouco de vergonha, né? Ele diz assim: certa vez eu me encontrava no meu posto de vigia, inspecionando a janela de Ben-Hur, pois desconfiava que ele estava sendo seguido, quando em vez de Ben-Hur, foi sua irmã mais velha, Yardena, que apareceu na janela. Ela parou no meio da sala, fez umas piruetas na ponta dos pés como uma bailarina e, de repente, desabotoando o hobby, tirou-o e pôs um vestido. Entre o momento do hobby e o momento do vestido, algumas ilhas sombrias se destacaram contra sua pele branca, um par debaixo dos braços e uma estonteante ilha escura na parte inferior do ventre. Porém, de imediato foram engolidas pelo vestido, que caiu como uma cortina desde o pescoço até os joelhos, antes que eu tivesse tempo de ver aquilo que eu tinha visto, ou de me retirar do meu posto de vigia, ou mesmo de fechar os olhos. Eu os Hum. fecharia, com certeza, só que tudo aconteceu e terminou em um segundo. Naquele momento pensei, agora vou morrer. Por causa disso, mereço morrer. É. É tão bonito, né? Incrível. O jeito que ele descreve isso, com essa Sim. inocência, sei lá, né? É, mas ele já sente uma culpa, né? E isso vai permear ali um certo tempo ali, que ele fica nesse dilema, assim, será que eu fiz errado? Será que eu tenho que contar para ela que eu a vi, né? Muito inocente. Tem um outro trecho aqui que fala sobre autoestima, assim, as coisas é curto e eu gosto muito. Ele fala assim: às vezes, no meio de uma batalha, Ben-Hur decretava uma pausa e nos liderava numa investida à geladeira. Eu gostava daquelas manhãs, e em especial daqueles raros momentos em que Ben-Hur deixava escapar pelos lábios semicerrados as palavras: Prof, você é um Pronto, você é um sujeito sujeito legal. legal. Anotei aqui. Naquela época, eu ainda não sabia que essas palavras só têm valor quando é você quem as diz para você Sim, mesmo, e com sinceridade. exatamente. O quanto durante a infância, adolescência, né, e às vezes ao longo da vida também, a gente toma como mais importante a opinião dos outros sobre Os nós do que outros. a opinião que a gente tem sobre a gente mesmo, né? É É, tão bonito esse é, trecho e curto, né? Ele é. faz isso de uma forma tão bonita. E nesse trechinho aí, eu acho interessante essa visão dele de adulto, né? Assim, né? Que é o que a gente estava falando, né? Ele Sim, narra na voz da criança, então é isso, aquela criança querendo aprovação, mas por outro lado tem a visão dele já mais maduro aqui, falando que ele só mais tarde ia entender que era para ele que ele tinha que dizer aquilo. Muito exatamente. legal. Tem um outro trecho aqui que ele fala um pouco sobre assim essa cumplicidade dele com a mãe, né? Na relação que ele tem com os pais. A raiva indignada que por vezes faiscava nos óculos de meu pai levava minha mãe e eu a darmos um sorriso imperceptível, menos que uma piscadela. Uma microconspiração, uma resistência dentro da resistência, como se por um instante ela abrisse na minha presença alguma gaveta proibida, como se me desse uma indicação de que de fato havia na sala dois adultos e uma criança. Porém, pelo menos aos seus olhos, não era eu necessariamente a criança, ou pelo menos não o tempo todo. De repente me levantei, fui até a janela e lhe dei um abraço bem apertado, enquanto meu pai acendia a lâmpada de sua escrivaninha e sentava-se para continuar a coletar dados para sua história dos judeus na Polônia. Então, porque a doçura daquele momento vinha da mistura com o azedume do rangido do giz ou o gosto sórdido da traição. Essa relação dele com a mãe, o jeito, né, de ele contar sobre essa relação dele com a mãe, dá para você perceber assim como devia ser a relação dele com a própria mãe, o Amos Oz com a própria Sim, mãe com a dele, própria né? mãe. E esse curto período que ele conviveu com ela, né? Porque ele também aos 12 anos perdeu a mãe, que é a idade do personagem aqui, Do né? próprio. Enquanto isso está É. acontecendo. Então não é um acaso, né? Tem um outro trechinho aqui que eu acho só bacana, especificamente mais por conta dessa relação com os livros, né, biblioteca e tal, que é real na vida do Amos Oz, e acho que é muito Sim. legal aqui para nós também, né, como canal, como a importância dos livros, enfim. Olha o que ele fala sobre a biblioteca. Um cheiro fino, poeirento,
acinzentado pairava constantemente em torno dessas estantes, tal como um trago de ar estrangeiro inebriante, excitante, atraente. Até hoje posso entrar numa sala cheia de livros e, mesmo de olhos vendados e ouvidos tapados, sou capaz de dizer imediatamente, sem a menor sombra de dúvida, se é uma sala cheia de livros. Eu capto os Uhum. cheiros de uma velha biblioteca não com as narinas, mas com a pele. Um lugar Uhum. grave, pensativo, carregado de poeira de livros, mais fina do que qualquer outra poeira, misturada ao odor que emana do papel antigo, de permeio com o cheiro de colas antigas e novas, colas de cheiro penetrante ou amargo, espesso, algumas recendendo a amêndoas, outras com cheiro de suor azedo ou de um adesivo à base de álcool, estonteantes, um parente, mas parente muito distante do mundo das algas e do iodo, e o cheiro de chumbo da espessa tinta de impressão e o cheiro de papel apodrecido, roído pela umidade e pelo mofo, e de papel barato, que vai se esfarelando e em contraste os aromas ricos, exóticos, capitosos, tentadores que emanam dos livros de arte, com seu papel fino, estrangeiro. E tudo isso recoberto por uma camada escura de ar que já se fixou, imóvel e imutável há anos e anos, preso nos espaços secretos que há entre as fileiras de livros e a parede E a atrás. parede atrás. Também tinha marcado. Muito bonito, né? Eu acho legal essa relação dele com os livros que vem desde essa biblioteca do pai, que ele É. frequentava ali, né? E provavelmente virou a própria biblioteca dele. Dá até para ver, eu vi documentários sobre ele ao longo da vida. E tem essas salas também onde ele mesmo trabalhava, que era também uma biblioteca desse tipo, né? Então acho que ele reproduziu ao longo da vida aquilo que ele quis fugir quando ele foi ao kibbutz, ele acabou reproduzindo na própria vida dele, né? Muito bom. Tem que ler, tem passagens muito interessantes, é uma experiência muito boa de leitura. Eu gostei muito desse livro. Legal. Vamos falar um pouco sobre os primos dele? O Vamos lá, vamos que que lá. você tem aí para Posso nós, Dan? começar? Vamos lá. Então, bom, os livros primos eu fui aqui muito pelo lado ali do enredo mesmo e do olhar infantil, né, desse cenário, a criança num cenário diverso e da Uhum. amizade proibida. Então, o primeiro que eu tenho aqui é o Diário de Anne Frank, que é uma autobiografia de uma adolescente judia que se esconde do nazismo na Holanda. E aí traz esse olhar infantil, né, diante de um contexto histórico tão pesado, daquela tensão da época. Então, um livro maravilhoso, Diário de Anne Frank, acho que é um que todo mundo tem que ler mesmo, porque é impressionante. O segundo é um que eu acho tão bonito, que é O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne, que é um menino alemão que faz amizade, uma amizade totalmente improvável, com um prisioneiro judeu que está dentro de um campo de concentração, um outro menino, prisioneiro judeu num campo de concentração. E aí fala muito dessa amizade entre os inimigos ali, né? Mas é um livro muito bonito, muito forte. Realmente é daqueles assim que também tem que ler. E É sensacional. por último, eu separei um livro mais leve aqui, mais ficção, que é A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zuzak, que a narradora aqui, eu acho muito interessante, a narradora é a morte, né? E aí mostra a vida de uma menina na Alemanha nazista, né? E o pai acaba escondendo um judeu no porão, e aí fala também dessa amizade proibida. Então, esses são os meus livros primos. Quais que são os seus livros primos de A Pantera no Porão, Má? Gostei muito, nenhum coincidiu dessa vez entre nós, embora eu tenha gostado de todos esses aí que você citou, eles são ótimos Maravilhoso. mesmo, são certamente primos da Pantera no Porão. Os que eu quero citar são, primeiro, O Sol é para Todos, que no Ah, original, né, no muito inglês, bom. é To Kill a Mockingbird, da Harper Lee, de 1960. E também tem um narrador criança, o Scout, em busca assim, de entendimentos de justiça, de moralidade, de lealdade, em torno daquele conflito social nos Estados Unidos. Também tem essa beleza, eu acho, de combinar a inocência com a profundidade, assim, de questões éticas e raciais, no caso de lá. Um segundo é um que eu reli agora há pouco tempo e é muito bonito, chamado Foster, e é assim que é em português também, não teve outra tradução, da Claire Keegan, de 2010. Também é um livro bem curtinho, que se passa na Irlanda, e ele é contado pela perspectiva de uma criança, com foco nas relações, nuances emocionais, temáticas assim de abandono, de afetos, de silêncio. Um livro lindo. É, sobre adoção, esse tipo de coisa.
Um outro livro primo, eu acho, é Infância, o Boyhood, do Coetzee, de 97, que também é um livro autobiográfico, e ele é permeado também por essas tensões políticas, culturais, mas de uma outra realidade geográfica, essa na África do Sul, mas também explora identidade, pertencimento, vergonha, alguns dos temas similares, assim, que a gente tratou aqui da Pantera no Porão, num autor também que mistura a própria vida com fatos externos, né, a ele. E o último que eu queria citar, que é uma espécie assim, de primo distante que me fez recordar a minha própria infância, que é O Gênio do Crime, Ah, do nossa! João Carlos Marinho, de 1969. Mas mais pela curiosidade infantil, assim, dessas Aham, crianças inteligentes, observadoras, que é. lidam assim com situações do mundo adulto, mas com uma ótica infantil. É diferente das reflexões assim mais profundas que a gente falou do Amos Oz, mas esse livro tem muita aventura, muito humor. E, aliás, eu li agora, essa semana, que vai acontecer a produção, ou está acontecendo já a produção desse filme, O Gênio do Crime, no É Brasil, verdade. que já me deixou bastante Sim. curioso, porque ficou com uma memória boa assim, na minha vida de criança. Verdade, eu estava querendo que os meninos, os meus filhos, lessem. Não sei se eles já estão na idade, mas a gente falou esses dias por conta do filme. Eu até comentei com meu marido, com o Gustavo, eu falei, a gente precisa fazer eles lerem esse livro. Eles vão Ótimo. gostar. Ótimo. Muito bom, Ma, adorei as indicações, adorei o nosso papo, uma delícia, como sempre. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo também, curta, se inscreva no canal e aproveita aqui também para contar para gente quais são os livros primos de A Pantera no Porão e quais outros livros vocês querem também que a gente apresente aqui no canal. A gente se vê. Até a próxima, Ma! Até lá.